Existe uma verdade silenciosa que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Não é o medo do fracasso, não é o medo da solidão, nem mesmo o medo da morte. É o medo de olhar para si mesmo. Porque dentro de cada ser humano existe uma parte escondida, uma parte reprimida, negada, silenciada. Carl Jung chamou isso de a sombra. Enquanto você continuar fugindo dela, continuará vivendo em conflito consigo mesmo. Desde cedo aprendemos a esconder parte de nós mesmos. Aprendemos que sentir raiva é errado, que demonstrar fraqueza é vergonhoso, e devemos parecer fortes o tempo inteiro. Então começamos a criar máscaras, sorrisos falsos, silêncios forçados, personalidades adaptadas para agradar os outros. Mas tudo aquilo que você reprime não desaparece. Apenas desce para as profundezas da mente. E é lá que a sombra nasce. Jung dizia que a sombra é formada por tudo aquilo que recusamos enxergar em nós mesmos. O ego tenta parecer perfeito, mas o inconsciente guarda aquilo que foi abandonado. E quanto mais você tenta fugir dessa parte, mais ela contra sua vida silenciosa. O problema não é possuir uma sombra. Todo ser humano possui. O verdadeiro perigo é fingir que ela não existe. Pessoas que reprimem demais suas emoções acabam explodindo de forma inesperada. Pessoas que escondem inseguranças tornam-se arrogantes. Pessoas que negam a própria dor vivem anestesiadas. E muitas vezes aquilo que mais criticamos nos outros é justamente o que existe dentro de nós. E é por isso que certas pessoas despertam emoções tão intensas: raiva, inveja, irritação, porque elas tocam partes ocultas da nossa própria mente. Jung acreditava que aquilo que não enfrentamos internamente acaba se manifestando externamente, em conflitos, em sofrimento, em relacionamentos destrutivos. A sombra ignorada começa a controlar decisões, emoções e comportamentos. E o mais assustador é que muitas pessoas jamais percebem isso. Hoje, o mundo inteiro vive distraído, rolando telas infinitas, consumindo entretenimento sem parar, correndo o tempo inteiro, porque o silêncio assusta. Quando o silêncio chega, a mente começa a falar. E poucas pessoas suportam ouvir o que existe dentro delas. Então preferem fugir através de vícios, relacionamentos vazios, aprovação, aparências. Mas nenhuma distração consegue apagar aquilo que habita o inconsciente. A sombra sempre encontra uma forma de aparecer, às vezes através da ansiedade, às vezes através da raiva, às vezes através daquele vazio que nada consegue preencher. Jung dizia algo profundo: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A maioria das pessoas acredita que está consciente, mas vive sendo controlada por padrões que nunca questionou. Medos antigos, feridas emocionais, necessidade de aprovação. O verdadeiro
Autoconhecimento começa quando você encontra coragem para olhar para dentro, não para se julgar, mas para compreender a si mesmo. Porque existe liberdade nisso. Quando você reconhece sua sombra, ela perde parte do poder sobre você. Você começa a entender por que reage como reage, por que sofre, por que se sabota. E aos poucos surge uma consciência mais profunda. Talvez a maior prisão da humanidade seja viver desconectada de si mesma. Pessoas passam décadas tentando conquistar o mundo, sem nunca terem compreendido a própria mente. E no final, percebem, tarde demais, que fugiram da única coisa que realmente precisava ser enfrentada: elas mesmas. A sombra não precisa ser destruída, precisa ser reconhecida, porque dentro dela também existem força, verdade, autenticidade e partes esquecidas daquilo que você realmente é. O processo de consciência não é confortável, exige coragem, exige silêncio, exige enfrentar aquilo que foi escondido por anos. Mas talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Porque aquele que encara a própria sombra deixa de ser controlado por ela e finalmente começa a despertar. Se essa reflexão falou com você, se inscreva no canal. Aqui exploramos os caminhos da mente, da consciência, do autoconhecimento, através das ideias de Carl Jung e da psicologia profunda. E lembre-se, aquilo que você evita dentro de si pode estar controlando sua vida em silêncio.